João 6, versos 48 a 51 e 68 a 69. Acompanhem comigo o que diz a Santa Palavra de Deus. Versos 48 a 51. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Versos 68 a 69. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Meu Pai, eis-nos aqui mais uma vez diante do Senhor. Tu sabes o quanto necessitamos ouvir a voz portentosa do Senhor. É por esta razão que nós pedimos ao Senhor que tu venhas em nome de Jesus trazer este pão espiritual que nutre a nossa alma, isto é, a palavra do Senhor. Ó Deus, necessitamos ouvir-te, necessitamos ouvir somente o que tu tens a dizer-nos. Assim sendo, tenha misericórdia, tenha compaixão, especialmente de mim, que vou transmitir a santa palavra do Senhor. Em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, João tem como objetivo fundamental destacar a divindade de Jesus, ou seja, ressaltar que Jesus é Deus encarnado. Por isso que já no capítulo 1, verso 1, João apresenta Jesus como o Verbo eterno, isto é, o Deus que se encarnou, que se fez homem. Em João 6, existe duas confissões públicas acerca de quem é Jesus. Os versos 48 a 51 e 68 a 69 apresentam-nos duas confissões acerca de quem Jesus é. A primeira é a confissão de Jesus acerca de si mesmo, feita na sinagoga de Cafarnaum. É o que diz aí o verso 59 de João 6.
O verso 35 nos apresenta Jesus afirmando acerca de si mesmo o seguinte: eu sou o pão da vida. O verso 38, de igual modo, apresenta-nos Jesus afirmando acerca de si mesmo o seguinte: desci do céu com um objetivo, fazer a vontade de Deus, o Pai. No verso 39, que são os versos subsequentes, verso 39 e 40, ao verso 38, Jesus vai dizer qual é a vontade de Deus Pai. Primeiro, no verso 39, Jesus diz acerca da vontade de Deus Pai, no que tange a sua pessoa: salvar seu povo por meio de Jesus. Verso 40 vai dizer acerca da vontade de Deus que em Jesus, e esta é a vontade de Deus, todos que creem em Jesus irão em Cristo ter a vida eterna. Nos versos de 48 a 51, Jesus reafirma o que já havia dito nos versos 35 e 38, quando Jesus diz: sou o pão da vida. Verso 35, verso 38, desci do céu. E nós temos que entender uma coisa aqui muito importante: o verso 38 está conectado ao verso 33. Quando Jesus diz o seguinte: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. No verso 38, é como que se Jesus estivesse dizendo o seguinte: eu sou esse pão que desceu do céu. Eu sou esse pão que desceu do céu. Então nós temos aqui a confissão de Jesus acerca de si mesmo. É Jesus dizendo quem é. É Jesus afirmando quem é, publicamente. A segunda confissão que nós podemos encontrar em João 6, acerca de quem Jesus é a confissão de Pedro, que está nos versos 68 e 69. No verso 68, Pedro diz que Jesus é que possui palavras que dão vida eterna. É uma confissão afirmativa acerca de quem é Jesus. No verso 69, Pedro diz que Jesus é o santo que Deus Pai enviou. Temos aqui, portanto, como disse, duas confissões acerca de quem é Jesus. A primeira confissão vinda do próprio Jesus. A segunda confissão vinda de Pedro, discípulo de Jesus. A questão que temos que observar é que essas duas confissões surgem por razões distintas. A razão da confissão de Jesus acerca de si mesmo está no verso 30. A exigência da execução de um milagre como evidência de que Jesus vinha da parte de Deus. A exemplo do que Deus fez no deserto quando providenciou o maná por meio de Moisés, é o que diz o verso 31. Vejam, portanto, se não é isto que dizem os versos 30 e 31. Jesus começa uma conversa com os que estão na sinagoga. E nesta conversa, Jesus começa a dizer quem é e quem o enviou. E diante
da afirmação de Jesus acerca de si mesmo, surgem perguntas, interrogações. E nessas perguntas, nessas interrogações, há a externação de uma exigência. Se tu és quem tu dizes que és, então dê-nos um sinal, dê-nos uma evidência. Vejam o que diz aí os versos 30 e 31. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés, verso 32, quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Agora vejam o verso 30. Jesus está respondendo o questionamento que é feito acerca de sua pessoa, que buscavam evidência acerca do que Jesus estava afirmando. E isto está no verso 30. Então, depois do que Jesus havia falado acerca de si mesmo, os que estavam ouvindo na sinagoga disseram o seguinte: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? O que nós vamos ver em ti que será capaz de fazer com que nós venhamos a crer que de fato tu és o enviado de Deus? Mostra-nos um sinal. E qual sinal? Aí eles vão dizer: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, Deus lhes deu-lhes a comer pão do céu. Se tu és de fato quem diz que tu és, mostra-nos um sinal, como o que aconteceu por meio de Moisés entre o povo judeu, entre os nossos ancestrais. Mostra-nos. Esta é a razão subjacente à afirmação de Jesus acerca de si mesmo. Quando Jesus diz nos versos 35 e 38, ou a partir do verso 33, que o mesmo é o enviado de Deus. Jesus reafirma isso, Jesus sustenta isto. A razão da confissão de Pedro acerca de quem Jesus é, foi a pergunta de Jesus, que está nos versos 61 a 67, em função da razão negativa da multidão ao ouvir a decisão, o discurso de Jesus. Verso 60. Notem que Jesus começa a discursar acerca de quem é. E Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu. Vocês devem me comer, porque eu sou a vida, eu sou o nutriente espiritual, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. E esta afirmação de Jesus suscita entre os seus ouvintes interrogações, questionamentos. Uns dizem: este, parafraseando o texto, está doido. Está, parafraseando o texto, ensinando o canibalismo. Nós não podemos seguir uma pessoa que traz-nos um discurso que anda na contramão do que de fato devemos seguir. E aí diz o texto que, por razão desse discurso chamado de áspero, a multidão começa a o abandonar. E aí Jesus faz uma pergunta aos discípulos: vocês também desejam deixar-me? Vocês desejam seguir a multidão? O interessante é que Jesus já havia, nos versos iniciais, no verso 2, dito a razão ou o porquê da multidão está o seguindo. Nas entrelinhas, Jesus, no verso 2, diz o seguinte: a multidão que está me seguindo, não está me seguindo porque entendem quem eu sou.
está me seguindo em busca de benefícios próprios. O que está por detrás desta disposição, desse interesse em estar comigo, são interesses escusos. Então, a razão de muitos, quando Jesus discursa, destacando quem é, por meio desse discurso, o abandonar, é porque não estavam, de fato, em Jesus. Não haviam sido convertidas essas pessoas. Aí, então, Jesus, diante do abandono, diante da negativa da multidão, que havia ouvido o discurso de Jesus, volta-se aos seus discípulos e pergunta-os: vocês desejam fazer o mesmo que está fazendo? Pedro, como sempre, nos momentos emblemáticos que envolviam sua pessoa com Jesus, se insurge e diz: de maneira nenhuma. Então nós temos duas razões aqui que fazem, primeiro, Jesus confessar quem é, publicamente. Segundo, Pedro confessar quem Jesus é, publicamente. A primeira, a exigência de um milagre, a exemplo do que ocorreu no deserto, isto é, do maná que foi disponibilizado por Deus ao povo judeu no deserto, maná que veio do céu. Segunda razão da confissão de Pedro, a pergunta de Jesus diante da negativa da multidão em função do seu discurso, da sua afirmação acerca de quem Jesus é. A pergunta que temos que fazer é: o que estas duas confissões nos ensinam acerca de Jesus? O que a confissão de Jesus acerca de si mesmo nos ensina acerca de Jesus? E o que a confissão de Pedro acerca de Jesus nos ensina acerca de Jesus? Analisemos primeiro a confissão de Jesus acerca de si mesmo, que está aí em síntese nos versos 35 e 38. Verso 35, a confissão de Jesus afirmativa, autêntica, genuína, diante de um questionamento: eu sou o pão da vida. Com esta afirmação, Jesus quer ensinar duas coisas em resposta ao verso 31, que é a exigência de um milagre como meio de sustentação ou de Jesus evidenciar que de fato foi enviado por Deus. Primeiro, que o maná, pão dado por Deus ao povo judeu no deserto, é um tipo imperfeito de si mesmo. Há uma discussão acerca do capítulo 6 de João, no que diz respeito ao que o pão representa. Ou seja, se o capítulo 6 de João está tendo o propósito de nos ensinar acerca da ceia, e se assim for, o capítulo 6 é sacramental, ou se é uma metáfora cristológica. Em outras palavras, se o pão que Jesus menciona, aplicando a si mesmo ou dizendo que é o pão, é uma referência ao maná disponibilizado por Deus no deserto. É uma metáfora. Indica o que Cristo é como nutriente espiritual.
Eu penso que a posição mais adequada com o texto é a de que é uma metáfora cristológica, ou seja, a intenção do capítulo 6 é fazer uso da ocorrência que envolve o povo judeu e Deus, quando Deus providencia o maná, aplicando esta ocorrência, isto é, o maná, à pessoa de Jesus. Em outras palavras, dizer, Jesus, ou o maná, é um tipo imperfeito de Cristo. Então, pão aqui em João 6 significa Cristo como sendo o alimento espiritual de Deus, o alimento imperecível, pois dá a vida eterna. Cristo é o pão de Deus, é a palavra de Deus que dá vida ao homem pecador. É como se Cristo estivesse dizendo o seguinte: vocês estão pedindo um sinal, a exemplo do que Deus fez por meio de Moisés no deserto, quando Deus fez cair maná do céu. Eu sou o maná, perfeito, genuíno, porque o maná do deserto representava-me. Portanto, em João 6, o pão físico é uma metáfora do pão espiritual, que é Cristo, palavra viva e eterna de Deus. Vejam que João 6 é uma sequência da ocorrência da multiplicação dos pães, do pão físico. E a multidão estava boquiaberta, estupefata, pela razão de Jesus ter multiplicado os pães. Jesus então começa a dizer que o importante não é se nutrir por meio do pão físico, mas por meio do pão espiritual, que é o próprio Jesus. Na verdade, Jesus está dizendo à multidão que estava o seguindo por causa do que Jesus havia feito, isto é, por causa dos pães que Jesus havia multiplicado, o seguinte: vocês estão em busca do que é perecível. Vocês deveriam buscar o que é imperecível. Eu sou o pão da vida. Eu sou um pão vivo. Vejam os versos iniciais do capítulo 6 dizem exatamente isso. Depois destas coisas, atravessou Jesus ao mar da Galileia, que é de Tiberíades, seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. E esses sinais aí também tem a ver com a multiplicação dos pães. Estavam em busca de Jesus por causa das questões físicas, materiais. Jesus então aproveita o gancho para destacar que o mais importante é não estar voltado, referindo-se à multidão, referindo-se, portanto, por extensão, a cada um de nós, às coisas materiais, pois as coisas materiais são perecíveis. O pão que é imperecível é o próprio Cristo, e pão aqui tem a ver com vida espiritual, sustentação espiritual. Por isso que o verso 27 diz que temos que nos ater ao pão da vida, que é Cristo, porque o pão físico, como disse, é perecível. Jesus quer ensinar a uma multidão composta por pessoas com entendimentos e compreensões acerca da vida e acerca de Deus distintos, que o mais importante em se tratando de Deus e em se tratando da vida é estar fundado em Deus, e para estar fundado em Deus, deve-se estar fundado em Cristo Jesus. Porque Jesus é o pão da vida.
é quem de fato nutre a alma, é quem de fato sustenta, é quem de fato dá sustentabilidade a uma pessoa diante de Deus. Nós vivemos em uma época onde multidões estão em busca de Jesus, a exemplo desta multidão, por razões totalmente erradas, equivocadas. É gente que se curva diante de Deus, não com o intuito de dizer: Deus, Tu és Deus. É gente que se curva diante de Jesus, não com o intuito de dizer: Jesus, aumente em mim, e que eu, automaticamente, na medida que o Senhor esteja aumentando cada vez mais em mim, isto é, sendo evidenciado por meio da minha vida, diminua. Mas pessoas que se curvam diante de Deus com a finalidade de dizer: Deus, me dê isto, eu desejo isto, e isto tem a ver com as coisas físicas que são perecíveis. E Jesus aqui no capítulo 6 quer destacar principalmente que a maior necessidade que deve envolver uma pessoa é entender que Cristo é que deve ser o objeto único das suas atenções e das suas necessidades. Porque Cristo é a vida. A segunda coisa que é a afirmação de Jesus acerca de si mesmo, do verso 35, quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, quer ensinar que o pão físico não deve estar em primeiro lugar na nossa vida ou na nossa agenda, mas o pão espiritual, pão da vida, que é Cristo, porque é imperecível. Pois afirma que quem crê em Cristo, que é o pão da vida, nunca mais terá fome. Nós percebemos que há hoje uma insatisfação nas pessoas, até pessoas que fazem parte do arraial dos chamados servos e servas de Deus. Não há satisfação. Quanto mais se tem, mais se busca. Justamente porque não se entendeu ainda que o que deve ser buscado de maneira precípua é Cristo. São as coisas pertinentes ao reino de Deus. Cristo quer inculcar na cabeça de todas aquelas pessoas que estavam o seguindo, e por conseguinte, na minha cabeça, na sua cabeça, que o mais importante no que tange a minha existência, no que tange a sua existência, não é ficarmos nos esgotando fisicamente em prol das coisas que passam, mas em prol das coisas que não passam, que não são efêmeras e que são para a vida toda, porque são eternas. Vejam que a afirmação de Jesus, que é uma confissão pública acerca de si mesmo: eu sou o pão da vida, tem um ensino macroscópico, é muito profunda, porque tem a ver com o que é capaz de matar a fome e matar a sede da alma. Nós vivemos em uma época onde as pessoas estão sedentas por tantas coisas, e essa sede nunca é saciada. Pessoas que estão famintas e tentam matar esta fome, buscando tantas coisas, mas não são saciadas. Aí Jesus está dizendo a esta multidão interesseira, como diz os versos iniciais do capítulo 6, interesseira porque estava buscando a Jesus
por aquilo que Jesus podia dar e não por aquilo que Jesus é. Que deviam entender que o real propósito da existência de Jesus, isto é, da encarnação de Jesus, é proporcionar vida eterna, é destituir da agenda de cada pessoa as coisas físicas ou materiais como sendo mais importante do que as coisas não físicas e espirituais. O capítulo 6 está, então, apresentando-nos o que é capaz de saciar os anseios, as necessidades da alma humana. O capítulo 6, portanto, está nos apresentando o que é capaz de acalmar uma alma agitada, efervescente. Isto é, Jesus. O pão do deserto, o maná, pão físico, não podia, uma vez que fosse experimentado, possibilitar a quem o experimentava não mais fome, porque é perecível. E havia necessidade de se comer todos os dias. Jesus então aprofunda, com base nesta metáfora, que tem a ver com o físico, mas que a intenção é externar o que é mais importante, que são as coisas espirituais, inculcar na cabeça de todos quantos estavam o seguindo o que de fato é mais importante. Está em Jesus, de fato, de verdade, por aquilo que Jesus é, ou está em Jesus, de fato, de verdade, por aquilo que Jesus pode dar. A segunda confissão, ou afirmação de Jesus acerca de si mesmo, está no verso 38, que é a explicação do verso 33, como disse no início. No verso 33, Jesus ensina que o maná, que sustentou o povo no deserto, no tempo de Moisés, não foi dado por Moisés, mas por Deus. No verso 38, Jesus vai ensinar que esse maná representa-o, pois Jesus faz uma conexão, como disse, entre o maná que desceu do céu com a sua pessoa que também desceu do céu. A pergunta que temos que fazer é: o que Jesus quer ensinar? Quando diz que o maná do deserto foi dado por Deus e não por Moisés, e que o mesmo é a pessoa que desceu do céu. Duas coisas. Primeiro, que a salvação vem do céu, ou seja, é um ato da graça soberana de Deus. É Deus quem dá a salvação, é Deus quem proporciona a salvação. É o significado desta afirmativa: o maná desceu do céu, veio de Deus. Jesus está dizendo o seguinte: não pensem vocês que foi Moisés que sustentou o povo no deserto, foi Deus. O pão físico que matou a fome de muita gente no deserto veio do céu. Providência de Deus, misericórdia de Deus, bondade de Deus, é graça sobre graça sobre graça, soberania de Deus, mostrando ao homem a incapacidade do homem de possibilitar por si mesmo recursos que possam sustentabilizar
ou sustentar sua vida nos desertos da existência. Desceu do céu. Deus quem deu, todos os dias, pelas manhãs, mas estava o maná. Não houve esforço. Deus possibilitou, Deus fez cair do céu, Deus quem sustentou o povo, é graça, é bondade. Com isto, Jesus está dizendo que a salvação é unicamente por meio da graça. Vem do céu. É o que nós calvinistas sustentamos. É graça, e graça de Deus. É Deus quem salva, é Deus que vai ao encontro. É o maná que desce, é o maná que encontra o homem. E este maná é Cristo, que é alimento espiritual e mata toda a necessidade da alma humana de ficar em busca de Deus, onde Deus não está. Porque quem experimenta o maná, que é Cristo, passa a ter a alma saciada, passa a ter a alma compreendendo que está em Deus e não necessita mais buscar Deus além de Cristo, porque Deus é Cristo encarnado. Segunda coisa que o verso nos ensina, quando Jesus diz, desceu do céu, verso 38, que o alimento espiritual que nos mantém na caminhada ou no caminho da salvação não é físico, mas espiritual, pois veio do céu. Jesus destaca que a salvação veio do céu, é bondade de Deus, é misericórdia de Deus. E por conseguinte, Jesus destaca que quem mantém o homem na salvação é Deus. Porque pão significa sustento. Pão significa caminhada com vigor, com vitalidade. Jesus está dizendo, o maná surgia todos os dias, como disse há pouco, por um tempo, em uma terra infértil, o deserto. O maná é Cristo, é um tipo imperfeito de Cristo. Cristo é a palavra viva de Deus. O deserto, a nossa condição espiritual, de impossibilidade de produzirmos por meio de nós mesmos a alimentação capaz de nos manter de pé diante de Deus. O maná manteve o povo. Cristo está dizendo, eu salvo, e essa salvação vem do céu, e quem mantém os salvos nesta caminhada comigo e com Deus, sou eu, por meio do santo e bendito Espírito Santo. É o que nós calvinistas chamamos de preservação dos santos. É Deus quem nos preserva. O capítulo 6 nada mais é do que um resumo do que é a salvação e do que é estar na salvação. É Cristo, do início ao fim. É Cristo, 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 Cristo. O homem não tem espaço nessa ambiência chamada vida de salvação com Deus. É Cristo, Cristo, Cristo e Cristo. É bondade. É o pão que desce do céu. Ainda nos resta a confissão de Pedro, de quem Jesus é, versos 68 e 69. Verso 68, Pedro diz, diante da interrogativa de Jesus, quando a multidão o abandona, após Jesus ter feito afirmações acerca de si mesmo, ou seja, eu sou o pão da vida, e houve uma interpretação equivocada, como disse há pouco, de que Jesus estava ensinando o canibalismo. Pedro diz então, nestas circunstâncias, o Senhor tem palavras
que dão vida eterna. Verso 69. O Senhor é o santo que Deus enviou. Pedro referenda o que Jesus havia dito acerca de si mesmo. Pedro só reafirma o que Jesus havia dito acerca de si mesmo nos versos antecedentes. Quando diz, o Senhor tem palavras que dão vida e o Senhor é o santo que Deus enviou. Com outras palavras, Pedro está dizendo, sou testemunha que de fato tu és Jesus, o pão da vida. O pão que desceu do céu, ou seja, o Deus que salva, o Salvador. Jesus primeiro afirma acerca de si, eu sou o pão que desceu do céu. A vida está em mim. Eu devo ser a importância maior na vida de vocês. Eu devo estar na primeira página da agenda de vocês. E há recusas, queixas. Talvez, diante deste discurso, alguns estavam dizendo, esse homem só tem minhoca na cabeça. É mais um insano. Nós não damos credibilidade a estas palavras, porque estas palavras não possuem verdade. Pedro, então, diante de Jesus, diante da interrogativa de Jesus, vai dizer, tu és exatamente o que acabou de dizer, publicamente acerca de si mesmo. Nós não podemos deixar de estar contigo, diz os versos. Nós não podemos abandonar o Senhor, porque há uma impossibilidade em nós, por ser o Senhor quem o Senhor é. Porque se sairmos do Senhor, nós seremos desnutridos, nos tornaremos raquíticos espirituais, sem vida, desérticos como o deserto, infrutíferos, úteros espirituais secos, inférteis. Tu és quem tem palavra de vida. Pedro está reproduzindo a ideia aí do pão da vida, porque na perspectiva judaica, o pão da vida, do capítulo 6, faz menção à palavra de Deus, dada por Deus por meio de Moisés. É a palavra viva de Deus. Pedro está dizendo, o Senhor tem palavras de vida, o Senhor é a palavra encarnada de Deus, é o Senhor que mostra a nós quem Deus é. É o verbo encarnado. E nós não podemos viver sem esta palavra, permeando a nossa existência, a nossa vida. Quem está em Jesus não consegue deixar de estar em Jesus, porque a alma foi saciada. Jesus torna-se o bem maior, a maior importância. Jesus torna-se a primeira página da agenda. Jesus passa a ser o mais importante, e não o que Jesus pode proporcionar. Por isso que quem está com Jesus, nos momentos de escassez, de dificuldades que a vida proporciona, não o deixa. Porque entende como Pedro quem é Jesus. Porque entende, porque já foi feito, entendido por meio do Espírito Santo, quem é Jesus. Jesus é vida. Jesus é vida. Nós temos que ter essa consciência de Pedro. A igreja está vazia. Tem muita gente descendo pau no Evangelho. Tem muita gente abandonando o Evangelho genuíno, autêntico de Jesus. Porque só vê o Jesus que pode proporcionar uma boa saúde, uma boa estabilidade econômica. E no primeiro vendaval, no primeiro deserto, deixa. A consciência de Pedro
deve impregnar as consciências de muitos que fazem parte de muitas denominações hoje, porque é a consciência da multidão e não a consciência de Pedro. Só está com Deus quando a palavra de Deus massageia o ego. Só está com Deus quando a palavra de Deus serve para justificar os seus próprios interesses. Mas quando Deus exorta, quando Deus aperta, quando Deus chama no canto, a exemplo da multidão, porque não está em Jesus, começa a reclamar, começa a questionar: este é doido, este não tem conhecimento de causa, este não está em Deus. Quem não está em Jesus, de fato, de verdade, não se submete à palavra de Deus, vive a exemplo da multidão, porque não está em Jesus, distante de Jesus, e Deus em algum momento pune, porque Deus não deixa impune. Deus fecha a porta, Deus tranca a casa, para que nada entre, e este perceba a necessidade de entender que o mais importante é estar em Jesus. O teor da mensagem do capítulo 6 de João é apresentar-nos o Deus que se encarnou, e por conseguinte, dizer-nos que temos que ter a consciência que nessa vida, onde este viveu, onde este pisou, nada é mais importante que o físico que este se tornou, porque Cristo, o espiritual, Deus, tornou-se físico, e dentre os físicos existentes, Cristo é o mais importante. Consciência de Pedro, consciência de Pedro, diante dos apertos, diante das necessidades, diante das acusações e da chamada: eu, Deus ou mundo? Dizermos: obviamente que o Senhor, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, porque o Senhor é Deus, e é nesse encontro com que o Senhor é, que eu me encontro com o que Deus de fato é. Tem muita gente que está em busca de Jesus, mas não está em Jesus. Se nós formos percorrer o contexto do capítulo 6, nós vamos perceber facilmente que por causa dos sinais, muitas pessoas, que o texto chama de multidão, estavam buscando Jesus. Onde Jesus está? Jesus sumiu por um tempo, estavam em busca de Jesus, onde Jesus está, mas os interesses são explicitados, não estavam, portanto, em busca de Jesus por aquilo que Jesus é, mas por aquilo que Jesus pode fornecer. Tem muita gente assim, que na hora do aperto é Deus para cá e Deus para lá, que na hora das dificuldades é Deus no céu e na terra, mas quando tudo se ajeita, esquece-se de Deus, não está nem aí para Deus. E Deus conhece o coração de cada um de nós, e por isso que Deus às vezes tranca as portas, porque é no cativeiro da existência que Deus nos faz o amar. Como diz o ditado, quem não vem por amor, vem por dor. E muitas vezes Deus fez isso com o povo de Israel. Vamos estar em Jesus por aquilo que Jesus é. Que eu, que você, que nós não venhamos a ser mais um entre os que estavam na multidão. E que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, em nome de Jesus, o pão da vida, o pão que desceu do céu. Pai amado, nós te exaltamos, te enaltecemos por ser quem tu és. Em Cristo Jesus, o Senhor fisicamente mostrou-nos o que o Senhor é: amor, bondade, misericórdia.
Ó Deus, como somos pequenos às vezes. Achamos que quem direciona as coisas no reino do Senhor somos nós. Achamos que podemos limitar o curso da vida de alguém por meio das nossas decisões. Como nos enganamos. É o Senhor quem dita as regras. O Senhor não vê como o homem vê. E quem está em Jesus, de acordo com o Evangelho, é automaticamente ou imediatamente conduzido a entender que na vida absolutamente nada deve ser mais importante do que estar em Jesus, por aquilo que Jesus é. Que nós possamos, meu Deus, não ser mais um de uma multidão que está em busca de Jesus por aquilo que Jesus pode fornecer. Mas, opostamente, por ser Jesus quem Jesus é. Em nome de Jesus. Amém.